Olá a todos, pessoal. Nesse episódio de hoje do Liagios Tech, mais um vídeo opinião, nós vamos falar sobre o Windows e também vamos seguir falando mais sobre Linux, ok? Então o vídeo de hoje está bem interessante, espero que vocês gostem. Já deixa o like se você não deixou, né, para você não esquecer. Comenta aí o que você acha do vídeo, compartilha esse tipo de vídeo, dá uma força pra gente. Galera, dá trabalho fazer isso aqui, vocês não sabem. E o trabalho agora está dobrado. Depois eu explico melhor como é que tá o funcionamento das coisas aqui. Beleza? No vídeo de hoje eu vou falar sobre o Windows e Linux. Eu vou começar falando sobre o Windows e o assunto Windows a pauta, né? Surgiu a ideia de falar sobre ele, falar mais sobre ele, né? Durante conversas que eu tenho tido com meu amigo inscrito do canal Kaique. A gente tem falado sobre o Windows, as atrapalhadas da Microsoft ao nosso ver, né? Não sei se você vê dessa forma também, né? E aí eu tive a ideia de fazer esse vídeo, porque é o seguinte, pessoal. Esse ano de 2025, oficialmente comunicado pela Microsoft, é o ano de aposentadoria do Windows 10. A aposentadoria de um Windows, ela não é uma coisa que acontece da noite pro dia, tipo assim, apagar das luzes. Alguém foi lá e desligou o disjuntor e apagou todas as luzes, ou seja, ninguém mais tem acesso àquilo, nada mais funciona naquilo. Não é bem assim. A aposentadoria de um sistema, de um Windows, ela é gradual, tá? Primeiro o seguinte, a Microsoft vai lá e anuncia, olha, no dia tal, do mês tal, do ano tal, a versão tal do Windows será aposentada. E o que é que isso implica de imediato? Isso implica que, a partir do dia tal, do mês tal, do ano tal, a versão tal do Windows, ela vai deixar de receber qualquer tipo de suporte, ela deixa de receber qualquer tipo de suporte da Microsoft. Ou seja, a partir daquele dia, quaisquer problemas outros que não tenham sido percebidos pelo time de manutenção do Windows, enquanto ele ainda estava vigente, sem estar aposentado, vai ficar batido. Se passou coisa e vai passar, e o Windows não é perfeito e vai seguir passando, tem problema, sempre tem alguma coisa que fica, né? Não é exclusividade de Windows A, B ou C, sempre teve. O Windows nunca foi um sistema perfeito, tá? E ainda mais depois que ele é aposentado, com o tempo é que se descobrem falhas, às vezes até graves, tá? Mas que passou muito batido na época que estava ativo o sistema, então a equipe de desenvolvimento de manutenção não viu e ficou por isso mesmo. Então depois essas coisas ficam. A Microsoft, ela aposentou o sistema. Ela não tem mais responsabilidade de fazer qualquer tipo de manutenção nesse sistema. Ela tem um outro sistema substituto, né? Que no caso da atualidade é o famigerado Windows 11, que é pior do que o Windows 8X, né? Pior. Vocês acham que o Windows 8X, com aquela interface, aquele menu iniciar moderno, diferenciado, é o fim do mundo? E só não caiu no gosto popular por causa daquele menu iniciar, viu, galera? Porque se a Microsoft tivesse colocado uma opção de você ter o menu iniciar moderno ou o menu iniciar tradicional, eu tenho certeza que o Windows 8.1 tinha sido o Windows 10. Ele tinha tomado o lugar do Windows 10. E o Windows 10 talvez estivesse saindo agora, de uns tempos pra cá. O Windows 8.1 ia perdurar por muito tempo, porque ele é um sistema absurdamente leve. E a área de trabalho dele, o modo desktop, é simples, rápido e prático. Muito simples. Eu diria que é um Windows 2000 melhorado. Pronto, é basicamente isso. É um sistema muito completo, na versão Pro, por exemplo, em que é muito rápido, muito prático, muito funcional. O que matou ele, na verdade, foi aquele famigerado menu iniciar moderno. Já no caso do Windows 11, é uma série de fatores, a começar pelas exigências de hardware.
né? Se você não tem um processador de 8ª geração, e parece que a Microsoft está revendo isso, como eu falei em um outro vídeo. Então assim, se você não tem os quesitos mínimos para rodar o Windows 11, você roda ele. Não vou dizer para você que não roda, você roda. Né? Existem maneiras, o ser humano cria jeito para tudo, né? Só não dá jeito para morte, mas cria jeito para tudo. O ser humano arrumou um jeito de burlar os requisitos. Só que é o seguinte, a gente não sabe o que mais está incluso dentro do código base do Windows 11, que ao burlar o sistema, para você poder instalar em qualquer equipamento, a gente não sabe que pode ter ali, que pode transformar a sua vida no inferno. A verdade é essa. Você vai rodar o Windows 11 ali, vai rodar igual eu estou rodando aqui no meu, igual eu rodo, né, no meu setup de 4ª geração. Né? Hoje eu estou usando o Linux, né? Eu estou usando o Ubuntu, né? Tô ainda passando alguns detalhes aí com questão de configurar, de habilitar algumas coisas. Ainda estou passando algum pequeno perrenguezinho aí com a questão do voice nos 2 visualizadores Second Life que eu estou usando, mas pessoal, é nítido, é porque eu não tenho. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar gravar um vídeo botando os 2 sistemas funcionando junto. De que maneira? Eu vou capturar eu usando o Second Life, um dos visualizadores Second Life no Linux, e vou colocar no mesmo lugar, com a mesma quantidade de objetos, pessoas, de avatares e tudo. Vou gravar um videozinho mostrando para vocês verem na prática, tá? No visual, a diferença absurda que é o desempenho de um jogo no Linux e um jogo no Windows. Porque Second Life é um jogo, vamos dizer assim, ele exige mesmo que um jogo. Pessoal, é impressionante. Mesmo eu utilizando o CatSnip no Windows, que é o visualizador que melhor está funcionando no Windows, com o meu setup de 4ª geração, com a RX 580, meu setup é todo 2017 e ele é todo ASUS, tá? Meu processador é de 2017, minha placa-mãe é dessa época, minha placa de vídeo é dessa época, o meu computador é todo 2000, é um PC Gamer 2017 num gabinete moderno, de 2024, tá? É isso, tá? Fora isso, enfim, ele é todo 2017, rodando, claro, 2 sistemas atualizados, né, modernos. No caso, o Windows 11 e o Ubuntu 24.04 LTS. Né? E o desempenho é superior no Linux, impressionante. E as aplicações, os visualizadores que eu estou utilizando no Linux, não tem nada de emulado, não. Não estou emulando nada lá, não. É versão nativa para Linux. Linux x64. Os 2 visualizadores que eu uso lá. Não é uma coisa portabilizada por meio de Wine, de um outro. Tem um outro negócio lá que é o que usa na Steam para poder rodar coisas da Steam, né? Não é nada nesse sentido, né? Eu estou utilizando aplicação desenvolvida para Linux, e vocês vão perceber que na mesma qualidade gráfica, e eu vou testar o CatSnip, porque assim, pessoal, não adianta nem eu testar os outros visualizadores que eu tenho aqui no Windows, porque no Windows, se não me falha, eu tenho o Firestorm, que é uma carroça, virou uma carroça hoje em dia, tá? Tá tão ruim em termos de desempenho em hardware mais ao estilo do meu, quanto o visualizador oficial desenvolvido pela Linden Labs, que é quem mantém o Second Life, quem desenvolve e mantém. Eu tenho o Lovelace Viewer,
que tem o mesmo desempenho do CatSnip, porque é baseado no CatSnip, então não tem sentido eu abrir nele, porque eu vou ter... Ele tem até um detalhe que ele buga mais as texturas com mais facilidade do que o CatSnip. Mas o CatSnip também... Eu vou mostrar para vocês tudo isso, tá? Eu tenho o Genesis Viewer, que não serve muito de base, porque ele é um visualizador diferente. E tenho também eu vou até testar o Genesis Viewer no Linux, porque o Genesis Viewer, ele não tem versão para Linux, tá? Eu teria que rodar ele no Wine. Eu vou ver como é que ele se comporta, para ver se a questão do voice fica mais resolvida lá e a qualidade gráfica fica nesse padrão que vocês estão vendo aqui, né? Então eu vou dar para você. Aí eu tenho o Kirsten's Viewers também, que fica com desempenho bem aquém. Apesar que ele é o único, ele e o Genesis Viewers são os únicos visualizadores no Windows que não bugam textura, que não dá problema, mas perde desempenho, fica lento. Vocês vão ver a diferença. Eu vou fazer um vídeo comparativo para vocês verem. Eu tô falando isso, pessoal, porque é o seguinte, o Windows aqui no meu setup de quarta, principalmente o Windows 11, já que vamos considerar assim, o Windows 10 está sendo aposentado. Então, qual foi a minha alternativa de seguir utilizando o Windows, né? E para o Windows 11, eu não tenho outra opção a não ser ir para o Linux, né? Mas no caso, falando assim, eu estou falando de Windows. O que é que eu tenho de alternativa para o Windows com a aposentadoria do Windows 10? O Windows 11. Então eu já tenho usado ele para experienciar aqui no meu equipamento. Obviamente, eu sei que o Windows 10 ele roda perfeitamente bem, né, ainda hoje, e ele funcionaria muito bem aqui no meu setup de quarta. Eu sei disso, ninguém precisa ficar me lembrando. Mas eu estou fazendo uma experiência no sentido do seguinte, eu tô colocando a coisa como uma experiência no sentido do seguinte, eu preciso atualizar o meu Windows para uma nova versão, porque o Windows 10 vai ser aposentado, ou foi aposentado, não sei quando você vai estar vendo esse vídeo. Aí qual é a alternativa que eu tenho? Se eu não for trocar de hardware, é o Windows 11, e o Windows 11 fica bom no meu equipamento? Não fica. Não fica. Não é porque o meu equipamento não tem condições de rodar. Se o meu equipamento, se o meu equipamento roda o Windows 10 muito bem, por que ele não roda o Windows 11 muito bem? Porque o Windows 11 é um sistema mal feito. É um sistema mal desenvolvido, mal elaborado. A Microsoft quis inventar moda no quesito visual, começou tirando um monte de coisa que as pessoas estavam habituadas na usabilidade do Windows, o que causou nariz torcido, aliada à questão das exigências para rodar esse sistema de forma nativa, vamos dizer assim, de forma normal, pegar e instalar, fez com que as pessoas falaram, o quê? Eu trocar o meu hardware de 7ª geração para um de 8ª, para poder rodar um sistema que eu não consigo nem alterar, o tamanho da barra de tarefas. Fica aquela coisa enorme, horrorosa. Dependendo da resolução, aquilo fica ridículo. Ridículo, aquilo ocupa um espaço na tela que atrapalha quem trabalha, muitas vezes. Aí, coisa básica. Menu de contexto foi mudado, para que isso? E o sistema é ruim. Ele é bonito visualmente? Até é. Eu tive que fazer configurações aqui no meu sistema para ele ficar mais agradável. Como a barra de tarefas que eu coloquei lá no meu Windows com efeito de transparência. Para poder diminuir, eu tive que instalar uma aplicação. Olha, eu tive que instalar uma aplicação de terceiro para poder diminuir o tamanho da barra de tarefa, porque no Windows 10 eu vou lá e diminuo no próprio sistema. No Windows 11, a Microsoft achou que era mais interessante tirar recursos do que fazer um sistema mais bem elaborado, impor exigências do que fazer um sistema mais bem elaborado, né? E aí, pessoal, como é que fica num caso desse?
Aí esses dias saiu uma pesquisa que está sendo falada aí muito pelos canais de tecnologia, que diz o seguinte: o uso do Windows 10 aumentou em relação ao Windows 11. O Windows 10 vai ser aposentado esse ano, no segundo semestre desse ano. A Microsoft já disse oficialmente, um documento oficial: olha, tchau Windows 10, valeu, agora você vai lá pro retiro dos sistemas, né? Não tô fazendo piada não, tá, galera? Tem o retiro dos artistas, eu tô só parafraseando, fazendo uma, né? Você vai pro retiro dos sistemas, aonde estão os sistemas hoje que a Microsoft já desenvolveu e que não mais estão em atividade, né? Eles estão aposentados. E é isso que ela falou. Então como é que vai ficar? Ou você troca de hardware por um hardware muito parrudo, plenamente compatível com os requisitos necessários para rodar esse bendito Windows 11, ou você vai ter que arrumar alguma outra alternativa. Mas que alternativa? Aí, pessoal, eu vejo uma coisa muito grave e muito séria acontecendo. Aí eu fico pensando assim, talvez, eu acho que essa história de regulamentar rede social, olha o que eu vou falar aqui, que loucura, mas no fundo acaba parecendo uma ideia interessante. Se fosse feito da seguinte maneira: se pegasse uma empresa privada, contratasse uma empresa privada para poder gerenciar o que as pessoas estão fazendo, principalmente produtores de conteúdo. Agora quem vê meu vídeo vai me jogar pedra, vai comentar aí horrores, né? Vai falar assim, que eu entende o que eu estou falando primeiro, para depois você tirar a conclusão. Porque é o seguinte, pessoal, tem muito produtor de conteúdo aí que está fazendo coisa errada, muito errada, e ganhando visualização, ganhando inscrito e obviamente ganhando dinheiro, porque são canais, né, seja canal no YouTube, seja blog, seja o que for, são canais monetizados que tem lá suas propagandas, seus captadores de receita. Não existe almoço grátis. De alguma forma eu estou pagando para poder trazer isso aqui para vocês. Eu estou custeando isso aqui para vocês. Por isso que eu falo, quem quiser dar uma força pro canal, tem um Pix aí embaixo. Já que infelizmente eu não bato as horas de monetização e meu canal não monetiza direito. Poderia estar melhor agora com o dólar no preço que está, se o canal tivesse monetizando direitinho, mas não tá. Então assim, tem um Pix aí embaixo, que seja R$1, já ajuda a gente aqui, entendeu? Já dá uma força pra gente continuar produzindo conteúdo para vocês, porque nada disso que a gente está fazendo aqui é fácil, né? E esse pessoal tá ganhando muito view, o pessoal tá ganhando muita muito retorno fazendo coisa errada. Agora eu vi esses dias, eu vi ontem, né? Hoje são dia 4, ontem foi dia 3, eu vi ontem, tá? Um vídeo de um produtor de conteúdo no YouTube trazendo uma solução perfeita da vontade, deixa pra lá, trazendo uma solução perfeita para quem tá preocupado com a aposentadoria do Windows 10, porque existe um Windows 10, olha só como é que eles fazem a coisa. Existe um Windows 10 que é maravilhoso, é um Windows super leve, desenvolvido pela Microsoft, olha que legal. É porque a Microsoft ela é muito má, ela é o bicho papão das empresas de software, e ela não disponibiliza isso para os coitados, né? Nem para vender, ela prefere não ganhar dinheiro vendendo isso daí para os coitados. Os coitados que querem um sistema ultra leve que vai rodar seus jogos a 1 milhão de FPS na sua NVIDIA GT 210 de 1 GB DDR3 64 bits, que vai rodar GTA V no Ultra na sua NVIDIA GT 210 1 GB DDR3 64 bits em resolução Full HD no HDMI, né?
fica vendendo isso. Olha, e mais, hein? Esse sistema vai ter, ele não vai ser aposentado agora. Esse Windows 10 não vai ser aposentado agora. Ainda vai receber mais uns anos de suporte da Microsoft. Burro é você que não está usando. Meu Deus do céu. Até botei o João Kleber aí na edição. Para que eu quero descer, né? Pessoal, eu tenho um vídeo onde eu falo sobre versões do Windows. Existem versões do Windows, tá? Do Windows 10 e do Windows 11 que são focadas para o ambiente corporativo, para servidores, para empresas. Ela tem um foco muito específico. Existe uma versão chamada LTSC hoje em dia, né? Que é uma versão que substituiu outras versões anteriores do Windows, né? O Windows 7, o Windows XP, o Windows Vista, o Windows 8, né? O Windows Servers, né? Existe essa versão agora. A Microsoft unificou isso tudo nesse Windows LTSC. Não vou dizer 10 porque tem 10 e 11, tá? Que ela tem um foco muito específico. Obviamente que essa versão do Windows, ela não é para o usuário final comum. Ela não é para eu, para você, pro espertinho que recomenda isso daí, né? Ela não é para ninguém desse público, tá? Ela não é para você que joga. A Microsoft não é, e agora eu vou defender nesse ponto. A Microsoft não é um bicho papão, né? Não é um demônio por não estar disponibilizando essa versão para o usuário comum, para você poder comprar a licença, para você poder utilizar esse sistema, que não tem nada. Esse sistema malemalho vem com a interface gráfica do Windows sem nada praticamente, no quesito de uso comum, mas vem abarrotado de ferramentas administrativas, vem abarrotado de recursos outros que são focados para o mundo corporativo, para automação, para a indústria, para o mercado, né? Para o funcionamento do mercado, para empresas que trabalham com hospedagem, com certo. Então, essa versão LTSC ela é focada para isso. Você vai fazer uma tomografia num aparelho de ressonância magnética, num tomógrafo. Aquilo é ligado num computador normal, tá? Um desktop normal, tá? Que roda esse Windows. Ele tem um hardware um pouco específico, porque estamos falando de um aparelho de ressonância magnética, né? Mas ele roda um Windows, e é esse o Windows específico, é o Windows LTSC. Então ele é projetado para essas coisas. Você tem uma máquina lá que faz serviço repetitivo na indústria. Vai lá e a função dela é botar a tampinha na garrafa. Entendeu? Tampinha na garrafa. Tem máquinas dessa que utilizam Windows, não Linux. Então utiliza esse tipo de Windows para poder funcionar. E muitas vezes nem interface gráfica esse computador que opera essas máquinas tem. Você faz isso por meio de um outro computador remoto. Isso é tudo configurado em rede. E aí você tem um computador remoto, né? Que monitora, que você verifica se a máquina... Porque a máquina ela é programada, ela tem uma programação. Ela tem que botar a tampinha na garrafa. A tampinha na garrafa coloca de um jeito. Tem a pressão certa, tem a quantidade de volta certa, para você poder rosquear a tampa na garrafa. Então a máquina já está com a configuração toda ali. Ela vai repetir esse processo milhares de vezes no dia. Então, o que vai acontecer? Vai utilizar esse tipo de sistema. Não vai se usar o Windows 10 Pro, o Windows 11 Pro ou
o Windows 11 Home ou Windows 10 Home, não existe isso. O Windows Home é focado para o usuário doméstico. A versão Pro do Windows é focada para o ambiente corporativo, para o usuário corporativo, para quem precisa de mais recursos, para rede, para configuração de domínio, uma série de coisas. Ela é uma versão mais... Hoje o Windows, a versão Pro do Windows, ela acabou, né? Que ela se tornou também uma opção para o usuário final que deseja ter uma máquina com mais recursos, tá? Deseja ter um sistema com mais recursos, que vai montar uma rede doméstica, né, na sua casa, que vai montar um servidor de mídia na sua casa, que vai fazer um uso de mais recursos. Mas normalmente, o usuário comum, a versão Home está mais do que suficiente. Ela vai atender todos os quesitos necessários, a versão Home do Windows, né? Mas você tem a opção de comprar a versão Pro. As outras versões que existem do Windows 10, como a LTSC, não são para você, a menos que você seja alguém do mundo do meio corporativo, né, que vai fazer um uso específico ao qual aquela versão está disponível para você. E a Microsoft não recomenda que ninguém use ela fora esse público específico, e muito menos que pessoas fiquem divulgando. Tanto é que não se vende licença assim dessas versões. Então parem de acreditar, não acreditem quando vocês verem produtor de conteúdo defendendo o uso de Windows LTSC, por exemplo. Não faça isso, tá? Falar que ele é bom, que ele é perfeito, tem gente que diz que está usando, que ele é perfeito, isso é fake news, tá bom? Esse Windows não é para você. Eu já gravei um vídeo falando sobre isso, né? E, pô, é um absurdo ter gente que fica recomendando isso. Aí ganha likes, ganha inscrito, ganha visualização, ganha dinheiro, enganando os outros. Parafraseando aquele trecho da música do saudoso Bezerra, trazendo aqui, né, um trecho da música do saudoso Bezerra da Silva, que casa muito bem com esse momento, né, com essa situação. Malandro é malandro, mané é mané. O malandro é o que incentiva você a fazer esse tipo de coisa, e o mané é aquele que acredita no malandro, porque não vai ter suporte nenhum. Não adianta você ir lá na Microsoft e falar: olha, ferrou com o meu equipamento, olha, não estou conseguindo rodar meu jogo XYZ, porque está faltando um monte de coisa nesse Windows. Aí você vai lá reclamar com a Microsoft. Primeiro que essa licença não é vendida como as outras. Você não vai lá nos sites que vendem licença aí da vida, por exemplo, e compra uma licença de Windows LTS6. Não existe. Esse sistema já vem previamente instalado nos equipamentos. Ele é comercializado de uma outra maneira. Assiste o vídeo que eu falo sobre ele. Aí você está usando isso como? Você está usando isso de maneira que jeito? Ah, não, eu fui no... Eu comprei aqui um lote de leilão aqui. Eu comprei, tá, galera? Mas quer dizer, não comprei ainda não. Não sei se meu lance foi dado não, mas vou pegar umas impressoras aí. Vai ter vídeo sobre isso no canal, beleza? Depois eu falo com vocês aí. Tô vendo uns lotes de informática em leilão. Enfim. Eu comprei lá num lote de leilão lá uns Dematec que era usado num comércio. Aqueles computadorzinhos com tela touchscreen. Aí veio que esse tal desse Windows aí. Isso não é comum, tá, de acontecer. Ninguém vai usar um Dematec daquele que você vai num McDonald's da vida, tá lá o caixa lá te atendendo naquele Dematec com aquela telinha touch. Ninguém vai comprar aquilo para jogar Call of Duty, para jogar Valorant ou para jogar Red Dead Redemption, sei lá, como é que não sei se tem essas jogaiadas aí. Aquilo ali não tem hardware para isso, né? Não tem hardware para isso. E o sistema que está lá, que é geralmente, e pelo que eu vi nas especificações na Bematec, é o Windows LTSC, ele não vem preparado para esse tipo de coisa, né? Então, não ache você que você vai fazer milagre
com aquilo. Tá? Aquilo ali tem um propósito específico, né? E que o hardware é todo pensado, é tudo pensado para funcionar bem daquele jeito, para que mesmo que dê fila, né, no atendimento, igual acontece às vezes no McDonald's da vida, porque o shopping está lotado e somente o McDonald's de shopping está lotado, né, e o povo está comendo, está com fome, dá fila, né, não tem jeito, por mais que a máquina seja eficiente, né, mas enfim, é isso, galera. Então não acreditem nessa conversa. E essas versões LTSC do Windows, ela vai receber suporte estendido, sim, porque essa versão é utilizada em equipamentos muito delicados. Imagina você um tomógrafo, que sim, utiliza o Windows no computador, que gerencia a máquina, um aparelho de ressonância magnética. Imagina você o perigo que é uma máquina dessa sem suporte. E não é simples, não é só você pegar, apesar que eu falei que era um computador comum, não é só você pegar um pendrive, espetar na USB de uma máquina dessa e instalar um outro Windows. Não é assim que a coisa funciona. Você não atualiza pelo Windows Update da mesma maneira. O Windows LTSC ele tem um ciclo de atualização diferente, ele praticamente não atualiza igual você no Windows normal. Entendeu? E ele não funciona assim, então não caiam nessa conversa, pelo amor de Cristo, não caiam nessa lorota. O meu vídeo tá ficando imenso, mas vai assim mesmo. E aí, pessoal, tem outro ponto agora, né, que eu quero falar com vocês, assim, pro usuário comum, eu fiz até uma postagem lá numa thread lá do fórum do Vivo Linux, hoje, onde uma pessoa que usava Linux por muito tempo, tinha deixado o Linux, foi para o Windows, agora resolveu voltar para o Linux. E ela queria saber como é que está o Linux hoje em dia, porque ela é uma usuária das antigas, bem das antigas, né? Quando o Linux não é disso tudo que é hoje, vamos dizer assim. E aí o pessoal estava comentando, fiz uma longa... Hoje o Linux está uma ótima alternativa ao Windows para o usuário comum, tá? Para uma pessoa que vai utilizar a internet, pacote Office, e vai conversar no WhatsApp, no Telegram, vai ficar nisso, vai fazer atividades comuns, tranquilamente ela pode usar o Linux Mint. O Linux Mint praticamente tem a mesma usabilidade do Windows e os comandos, a interface é muito parecida, e hoje em dia com poucos cliques você deixa o seu ambiente Linux com a cara do Windows, literalmente. O Windows 10 ou o Windows 11 ou Windows 7 ou Windows 95, esses dias eu vi um tema de Windows 95, fica igual, entendeu? Fica igual, as funcionalidades são as mesmas, né? A disposição do gerenciador de arquivos é a mesma do Windows Explorer, a disposição do menu com um digitar de teclado e alguns cliques você muda o menu, você coloca o menu igual do Windows, se bem que o menu do Linux já está muito semelhante ao tradicional do Windows, que as pessoas estão acostumadas a usar. E você consegue personalizar tudo de uma forma, mas nem precisa. Se você instala o Linux Mint, é só pegar e usar. Ele é tão jeito de Windows que é só pegar e usar. O usuário comum não vai ter dificuldade nenhuma para estar utilizando isso daí. Nenhuma, zero. E o usuário comum hoje em dia ainda pode fazer o seguinte, agora eu tenho passado a recomendar o seguinte: HD externo está relativamente acessível, né? Você pode comprar um HD externo para ser seu HD de arquivos, que ele vai funcionar tanto no Windows quanto no Windows da mesma maneira, quanto no macOS da mesma maneira, não muda nada. É uma unidade de armazenamento. Você pode comprar um HD de 500 GB, um HD de 1 TB, um HD externo, usa ele conectado na USB. Se eu pegar minha avó, que tem quase 90 anos, e orientar ela, ela vai saber onde ligar o HD externo para ela poder ter acesso aos arquivos dela, se ela estiver usando o computador. Minha avó não usa computador, estou tentando fazer ela usar celular a pedido do meu pai, né? Mas estamos tentando, né? Mas ela não gosta, tadinha. Enfim, a gente tem que respeitar, é a pessoa das antigas, né, gente? Quase 90 anos é uma vida. Eu tenho uma tia de 95 anos que usa celular, 95 anos. Ela usa celular, ela tem TV Box,
ela assiste lá os programas dela lá da igreja, que ela é católica, da igreja católica, muito fervorosa. Só não usa computador. Eu acho que se tivesse arrumado um computador para ela, né, ou se a gente morasse próximo, eu gosto muito dessa tia minha. Ela é uma figura, gente. Ela é uma pessoa, ela é uma figura. Nossa, conversar com ela é uma delícia, porque ela é uma pessoa muito alegre, muito despojada. É impressionante, né? Essa tia avó minha, 95 anos de idade, e vai passar dos 100, tranquilo, né? Ela faz brincadeira até com as comorbidades que ela tem hoje, os 95 anos, porque até os 92 anos de idade, galera, ela andava 2 quilômetros, 4 quilômetros, né? É 2 para ir, 2 para voltar. Claro, ela ia de Uber, alguma coisa assim, mas ela percorria 2 quilômetros 3 vezes na semana para fazer hidroginástica. 92 anos de idade fazendo isso. Eu tenho um tia-avô de 93 anos, se não me engano. Que ele consegue, ele é mais elástico do que eu. Ele é mais magro do que eu. Ele é mais elástico do que eu. Ele tem mais elasticidade que eu. Não tem uma dor na junta, não tem nada. Ele, a esposa dele, ele é 100% brasileiro, né? Assim, em galego, a esposa dele é japonesa. É filha de japonês. E eles vão para academia 3 vezes na semana fazer academia. 92 anos de idade. E vão caminhando. Não pensem vocês que já, segundo disse o meu tio quando eu estive com ele, e a minha tia-avó, meu tio-avô, eles fazem isso já para ir aquecendo. Já, a caminhada já serve de aquecimento, eles vão se alongando no meio do caminho, chega lá, faz os equipamentos, ele faz supino, faz aquele monte de coisa, e até dá inveja. Também tem celular, também usam celular, sabe usar o WhatsApp, né? Sabe até gravar vídeo. Esse meu tio-avô toca violão, muito bem por sinal, e às vezes ele manda uns vídeos lá, tocando no grupo que a minha mãe tem lá. Esse pessoal de família da minha mãe é muito longevo, viu, galera? Muito longevo. Então, assim, eu abri esse parênteses aí, mas é muito fácil hoje em dia você usar um equipamento eletrônico, um computador, está muito facilitado. Então, falando no caso do uso do Linux, por exemplo, né, que é o que eu estou falando aqui agora, você tem um HD externo que você faz como uma sua unidade de arquivos, você não vai ter problema nenhum utilizar o Linux, porque o acesso é o mesmo que você tem no Windows, ele funciona da mesma maneira, a usabilidade é a mesma. Então, como uma alternativa ao Windows 10, e eu falei isso no vídeo que eu gravei ontem de 50 minutos, esse aqui também deve estar dando 50 minutos, se não estiver dando mais, que eu falei do Windows 10, que eu falei do Linux, né, de usar Linux hoje em dia, é plenamente possível para muitas pessoas hoje em dia que não acham que não, o Linux é uma alternativa ao Windows. E a instalação do Linux hoje é idêntica ou até melhor do que a do Linux, do que a do Windows, porque ela é 100% interface gráfica. 100% interface gráfica, 100% intuitiva. E você fazendo isso que eu estou te falando, você tem um HD externo, que você tem todos os seus arquivos, que é a sua unidade de arquivo. Não precisa ser um HD externo, você tendo um HD na máquina, que é a sua unidade de arquivos, que não vai ser mexida, você instala o Linux na unidade de sistema sem problema nenhum, de forma muito fácil. Uma pessoa mais leiga consegue fazer se ela tiver um pouquinho de paciência de ler. Ela faz a instalação do Linux normal no equipamento dela, né? Olha que interessante, né? Então você hoje tem alternativas que você não precisa necessariamente ficar preso ao Windows, não precisa gastar fazendo um upgrade do seu equipamento, né? Tem que, tá caro fazer upgrade das coisas hoje. Aí você pegar um hardware plenamente elegível para rodar o Windows 11, se não for um notebook, que muitas vezes o hardware é ruim, é fraco, mas vem com as elegibilidades para rodar o Windows 11, né, as exigências, apesar de ter um processador fraco, um vídeo ruim, né, mas vem, você vai ter que gastar um dinheiro, né? E aí, como é que fica? Não cai nessa conversa de coisa. E agora, tomem cuidado com uma coisa, pessoal. Tomem cuidado com uma coisa. Tem um Linux aí disponibilizado
E eu faço aqui um meu meia culpa aqui, um pedido de desculpas. Eu recomendei esse Linux já no meu canal. Tem vídeo review desse Linux. Tem das duas versões dele. Tem tudo. Pessoal, é o seguinte. Esse é um Linux que foge completamente da essência básica do que é o Linux, que é um sistema operacional de acesso livre, gratuito, né, para que as pessoas possam usar, contribuir, aprender e coisa e tal. Ele foge completamente à essência disso. E para você usá-lo hoje em dia, você tem que pagar uma licença. O valor é $35. Faça as contas aí com o valor do dólar de hoje. Não sei quanto que você está vendo esse vídeo. No dólar de hoje, a quase R$7, está mais de R$200 por uma licença. Quase o preço de uma licença de Windows. É até mais caro que uma licença de Windows se você comprar a licença nesses sites aí que vendem case. Tá? E eu acho que foge completamente, porque é o seguinte. É um clone de Windows, tá? Que utilizam coisas que são proprietárias dos outros. Nem o nome dessa distribuição. Eu vi um vídeo de um canal do seu canal, acho que é Descomplicando Informática, uma coisa assim. Eu vou botar o nome do canal aí. Eu vi um vídeo desse canal muito interessante falando sobre esse Linux. Vocês assistam. Vou tentar deixar o link comentário fixado. Ele desmiuça bem esse Linux. É um vídeo longo também. Isso é uma cópia descarada de Windows, né? E pelo que eu entendi, infringe inclusive contratos aí de distribuição de softwares, de coisa e tal. E tem falhas, tá, galera? Já teve os dados dos usuários vazados. E hoje em dia, para você poder usar esse sistema, eu ia usar ele. Olha como é que o universo é. Eu ia usar ele. Tem um vídeo aí no meu canal customizando esse Linux, deixando ele ao meu gosto, né? Tem que comprar licença. Poxa, eu não quero isso, pois eu tenho outras opções Linux muito melhores. E depois que eu vi esse vídeo, eu entendi que esse Linux é um projeto que tem muito problema. Eu não recomendo vocês utilizarem esse sistema operacional, que é um clone de Windows, tá? Ele é Linux, mas é um clone de Windows. É louvável o trabalho que a pessoa fez, né, que o pessoal que desenvolve ele fez, de tentar deixar ele o mais compatibilizado com a usabilidade do Windows, sim. Mas hoje em dia, pessoal, com pouquíssimos cliques, no Linux Mint da vida, você deixa igual. É um sistema seguro, tá? O Linux Mint, muito recomendado. Eu estou falando dele porque ele é o mais comum, é a alternativa mais comum ao Windows. Tem Zorin, tem outros aí que são muito bons também, muito simples de usar, né? E você, com poucos cliques, você configura ele, você deixa ele funcional, ao ponto de ter uma integração melhor com a usabilidade do Windows, até de você poder rodar programas o Windows no Linux. Eu rodo Photoshop 2021 no Linux, cara. Consegui instalar tranquilo, só fazer os ajustes certos, tudo muito simples, nada de terminal, nada de ficar digitando códigos, não precisa mais disso. Tá muito simples hoje em dia. É só você ter um pouquinho de paciência, você consegue fazer. E é isso, galera. Eu queria falar sobre isso. Não sabemos qual é o futuro do Windows e da Microsoft, com essas atrapalhadas que eles estão fazendo, né? Essas exigências, esse Windows mal elaborado como está o Windows 11, tá? Não adianta você vir defender. Tá mal elaborado, sim, tá? Mas não se preocupem. Olha, não se preocupem. O Windows 10 não vai, digamos assim, como as pessoas estão usando o termo, ele não vai morrer tão cedo. Ele está sendo aposentado. A Microsoft, a partir do dia que ela anunciou a data da sua aposentadoria, ela não vai mais dar o suporte. Beleza. Mas, ainda assim, o sistema vai continuar funcional por um bom tempo. Pelo menos aí eu acredito que uns 2 anos tranquilo,
ele fique. Até porque ele é um sistema ainda largamente utilizado, né? Aumentou a sua usabilidade, segundo uma pesquisa que saiu recente aí no mundo, em relação ao Windows 11, por exemplo, né? E meu voz parou de funcionar, que engraçado. Bom, sabe o que aconteceu com a minha boca? Oi, alô, oi, som. Pode ser a rede, galera. E assim, a gente vai falar aqui sem a boca mexer mesmo, eu acho. Meu avatar cansou de mexer a boca, sinal que o vídeo está enorme. Então assim, pessoal, a gente não sabe o que o futuro reserva pela frente, tá? E para você que joga, vê o vídeo lá que eu falo sobre o Linux hoje em dia, que lá eu falo sobre a Steam, tá? A Steam tem um Linux proprietário dela, vocês sabiam disso? Pois é, está em desenvolvimento. O Steam Deck utiliza Linux, tá? Assiste lá que vocês vão entender, beleza? Já tem muita coisa hoje que roda no Linux pela Steam. Tô falando para você que joga. Alternativas a aplicações que você tem no Windows, como softwares da Adobe, por exemplo. O GIMP hoje está muito completo ao nível do Photoshop atual. Mas se você tem uma licença, você tem uma versão original do Photoshop, você consegue instalar ela no Linux, viu? É só fazer a configuração certa. Você consegue, tá? Não é o fim do mundo, não. Alternativa ao Premiere, por exemplo, usa a mesma aplicação que Hollywood está usando. Hollywood hoje está usando o DaVinci Resolve, que é da turma do Avid. Eu falo isso no meu outro vídeo. Lá, inclusive, você pode escolher que tipo de interface que você quer usar quando você instala o DaVinci Resolve. Você quer usar a interface padrão dele do Avid? Você quer usar a interface do Premiere atual? Ou você quer utilizar a interface do Vegas? Porque o Vegas e o Premiere não rodam no Linux nativamente, né? Não tem versão para Linux. A Adobe logo vai ter produtos para Linux, que o Linux está crescendo. Mas isso aí eles já falaram, tem vídeo no Diolinux falando sobre isso. Assistam aí. Não é recente. Você já vem trabalhando nisso há algum tempo. Mas a alternativa está aí. O DaVinci Resolve tem versão para Linux, nativa para Linux também. Eu tenho o DaVinci Resolve, que nos foi aí fornecido pelo nosso parceiro Acirino Produções. Serial, tudo bonitinho. É um editor. Eu não uso ele, por quê? Porque eu não vejo necessidade. O Clipchamp já me resolve. Mas se for para fazer um serviço para um cliente mais elaborado, né, uma coisa mais elaborada, eu posso usar o DaVinci Resolve tranquilamente. Funciona muito bem. Funciona no Linux. E eu escolho a interface do Vegas, por exemplo, que eu já estou habituado a usar, fora o Clipchamp. Eu tenho as mesmas funcionalidades ali, é tudo montado para eu ter essa essência de uso, essa usabilidade que eu tenho no Vegas. Vai funcionar muito bem, tão bem quanto. Alternativas existem. Basta você abrir sua mente para ver novas possibilidades, né? Existe alternativa para o Windows hoje. Você não precisa ficar preocupado. O Windows 10 não vai morrer assim da noite para o dia, tá? Você não precisa ficar tão preocupado. E se você não quer trocar o seu equipamento para um que seja elegível para rodar esse Windows 11, opções existem. Experimente o Linux, talvez pode ser a alternativa para você, né? Meu avatar cansou de mexer a boca, porque o vídeo ficou enorme. Poucas edições, tá, galera? Curta, comenta, compartilha. Valeu, falou e fui! O canal do Liésio é meu entretenimento. O canal do Liésio é meu entretenimento.